Olá, boa noite. Estamos ainda à espera que entrem os participantes. O Pedro Fernandes já cá está. Olá, Pedro, como estás? Olá, Nereida. Bem, obrigado. Muito obrigada por estar aqui, Pedro. É um enorme prazer que estejas aqui a falar um bocadinho sobre este assunto da autoliderança, que parece que não, mas é o assunto que cada vez mais faz sentido e que cada vez mais é importante que a gente incorpore naquilo que é a nossa vida, não é? Então, muito obrigada por estares aqui e por teres dado um bocadinho do teu tempo e partilhares a tua experiência com esta questão da autoliderança. Então, nós estamos à espera ainda de alguns participantes. Cheguem. Talvez dar um compassinho de espera, Pedro. O que é que tu achas? Temos ainda aqui o Marco Reman. Marco Reman ainda está a conectar. Acho que ainda não conseguiu entrar. Isto é mesmo assim. Vamos esperar um bocadinho que entrem mais pessoas e pronto. E vamos então iniciar a nossa conversa. O Marco acho que ainda não conseguiu entrar. Ainda está a conectar. Então, Pedro, hoje vamos estar a falar sobre autoliderança. Marco Reman, olá, bem-vindo. Olá, Marco. Estão ainda a entrar está a entrar mais um, Tai Viegas. Olá, Tai Viegas. Olá, Marco Reman. Acho que ainda estão a conectar, está a demorar um bocadinho. A tecnologia mesmo. Sim, porque, na verdade, porque eu não os consigo ver sequer. Olá, Tai. Olá, Marco Reman. Como estão? Bem-vindos. Bem-vindos a esta conversa com o Pedro Fernandes. Hoje vamos estar a falar sobre autoliderança e esperamos que seja uma conversa frutífera para todos nós. Então, eu geralmente não gosto muito de deixar as pessoas à espera. O Marco e o Tai foram muito pontuais. Então, Pedro, talvez podemos começar um bocadinho, talvez por explicares um bocadinho quem é o Pedro. Antes de mais, muito obrigado uma vez mais por estares aqui. Então, quem é o Pedro? Quem é o Pedro Fernandes? O que é que o Pedro faz? Como é que tu entraste então neste mundo de coaching, da PNL, do autoconhecimento? Fala-nos um bocado disso. Ok, o meu nome é Pedro Fernandes. Sou uma pessoa que sempre fui muito apaixonado pelo tema da liderança, desde a minha juventude, se calhar desde a minha infância também. Já quando eu andava na escola, eu era visto como chefe de turma ou como líder, até nas equipas, principalmente de futebol. O tema basicamente do autoconhecimento, comecei esta jornada, eu diria, talvez há uns 6 anos atrás, em que eu sempre fui fascinado pela mente humana e por estudar a forma como a mente humana funciona e comecei a investigar mais sobre mim, sobre o que eu sentia, sobre a forma como eu via o mundo e acabei por dar de caras com um vídeo teu, Nereida, que exatamente era o vídeo que explicava do porquê da fundação da Índica. Pronto, e comecei a aprofundar mais este conhecimento. Na altura eu também lembro-me que tinha começado as aulas de Kizomba na escola da Luca Densa e novamente tu foste uma das pessoas que também foi a essas aulas da Kizomba. Então eu lembro-me na altura, numa das nossas conversas, tu questionaste-me o que é que eu fazia e quais eram os meus hobbies, e quando eu disse que um dos meus hobbies era escrever, muito sobre a forma como eu via o mundo, sobre os meus sentimentos, tu endereçaste-me um convite para fazer parte dos colunistas da revista Índica, que aliás eu sei que não contribuo regularmente como deveria na escrita dos artigos,
Pronto, e daí para a frente comecei a mergulhar mais neste processo de autoconhecimento. Entretanto, depois lançaste também como iniciativa da comunidade índica as sessões índicas no Centro Árvore da Vida. E aí conheci a Andrea, que também teve um grande impacto nesta minha jornada. Por outro lado, depois também fruto dessas sessões índicas, eu tenho uma parceira de vida que também iniciou o processo dela de autoconhecimento e na verdade o que acontece é que eu acabo por ter alguém ao meu lado de quem eu sou aluno, de quem eu sou professor e a quem eu também passo por um processo de testemunhar aquilo que é o processo dela. E é isto que eu acredito. Na vida vão sempre chegando pessoas até nós de diversas formas e em diferentes contextos e daí trazem um novo conteúdo e um novo sentido à nossa vida. E por isso é que eu digo que quando nós nos abrimos para ser aprendizes, o professor aparece sempre na hora que tem que aparecer. Boa, Pedro, muito obrigada. Acho que já deste assim uma boa introdução. Obrigada por esta partilha. Então, bem-vindos e bem-vindas aos participantes e participantes que entraram agora. Para quem participa pela primeira vez, talvez só dizer que estas conversas são semanais, ocorrem todas as terças e quintas-feiras e nós tentamos sempre trazer novos oradores com novos temas. Então, hoje temos o Pedro Fernandes, que é Executive Coach e é practitioner de PNL. Então, Pedro, talvez, não sei, explicares assim um bocadinho, porque é a primeira vez que nós temos aqui nas conversas. E desculpem, meu nome é Nereida Aoi, para quem não me conhece, sou fundadora da Índica e sou terapeuta. Então, Pedro, talvez explicares um bocadinho o que é esta coisa da PNL, que está muito dentro daquilo que tu, no teu trabalho como coach, não é? Tu foste formado como coach, talvez que explicares um bocadinho às pessoas o que é esta coisa da PNL e porque é tão importante para a nossa vida, não é? A PNL basicamente é uma componente de coaching e é basicamente, significa de programação neurolinguística, que eu costumo sempre dizer que é a programação, é basicamente entender a linguagem do cérebro. E basicamente a PNL é uma técnica que é criada para entender o processo da mente e provocar mudanças na forma da pessoa pensar, de modo a que a pessoa alcance resultados positivos. Obviamente, dependendo das técnicas que envolvem a PNL, ela permite ampliar o autoconhecimento e reprogramar a mente para melhorar as várias áreas da vida da pessoa. Ok, Pedro, obrigada. Bem, é assim, se houver questões mais durante a conversa sobre tudo isto que Pedro faz, vocês têm toda a liberdade de, a qualquer momento, ou escreverem no chat, ou então falarem mesmo, fiquem à vontade. Então, Pedro, vamos começar com o tema, não é? Propriamente dito. Olha, eu vou pedir, por favor, aos participantes que mantenham os microfones desligados, por enquanto, por favor, está bem? Para não fazer interferência, ok? Obrigada. Então, Pedro, autoliderança. Vamos falar um bocado sobre... Talvez explicar o porquê deste tema e porquê que eu quando recebi o teu convite, Nereida, porquê que na verdade eu sugeri a abordagem deste tema. Não só, obviamente, pela relevância do momento atual que a humanidade vem vivendo, mas também com relação ao fato de muitas vezes eu tenho vindo a observar e sentir que o tema da liderança é abordado numa perspectiva contrária àquilo que na realidade deveria ser. Okay? Por outro lado, eu sinto que como humanidade vivemos angustiados pelo passado e ansiosos por um futuro que ainda não chegou, e neste tal mundo agora existe um termo que se usa muito, né? que é o VICA, né? Que é um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, e eu até acrescentaria digital, em que vivemos. Eu acredito que estamos cada vez mais isolados.
muito fruto da ilusão do consumo exacerbado de conteúdo digital providenciado pelas redes sociais. E, ao mesmo tempo, nós estamos num mundo em que estamos sob profundas mudanças sociais, ambientais, culturais, económicas, que nos confrontam com questionamentos sobre o nosso papel como indivíduos e o propósito da nossa existência. Então, eu acho que a pertinência do tema, só finalizando o porquê de eu ter escolhido este tema, também se faz sentir pela forma como nós, adultos, estamos a matar as crianças a partir do momento que as suas liberdades individuais são aprisionadas. Ok, Pedro, é assim, tanto tu assim como eu, tu ainda estás no mundo corporativo, eu já não tanto, mas eu estive no mundo corporativo mais de 20 anos, ok? Pronto, e uma coisa que eu sempre reparei é que esta questão da liderança sempre foi olhada, assim como tu disseste já um bocadinho, sempre foi olhada muito para fora, não é? Para o externo, para aquilo que nós queremos transmitir para fora, para os outros, como é que nós nos queremos posicionar, etc. E durante muito tempo esta questão da autoliderança foi muito encarada para questões de gestão de equipas, performance, atingir metas, etc. Não é? Mas realmente começou-se a ver, e agora cada vez mais, e ainda bem, começa-se a ver que a questão da liderança começa connosco, não é? E que realmente todo e qualquer bom líder, e tu sabes disso, ele para ser bom líder tem de começar por liderar-se a si mesmo, não é? Então talvez eu iria pedir que nós começássemos um bocadinho a conversa nestes termos. Então, como é que tu achas que é possível fazer, porque ainda há muitas organizações a nível do mundo que continuam a encarar a liderança como ela sempre foi encarada, para fora, aos outros, e muito pouco para nós, não é? Começar connosco. Então, como é que tu achas, como líder que tu és, como coach, como é que tu achas que é possível fazer esta transição da forma, a forma, eu diria, antiga de ver a liderança para esta nova forma de ver a liderança, que no fundo é a autoliderança, não é? Então, iria pedir que falasses um bocado. Sim, eu queria essencialmente também citar isto que tu disseste. Já em tempos antigos, William Shakespeare teve uma frase famosa que dizia que de todos os conhecimentos possíveis, o mais sábio e útil é o conhecimento de si mesmo. Então, eu responderia isso que tu me perguntaste em duas vertentes essenciais. As organizações hoje em dia receita, rendimentos, etc. Automaticamente, quando as pessoas ou quando as organizações colocam sob essa perspectiva, automaticamente está-se a dizer que em tempos de dificuldade essas organizações irão se ver livres das pessoas em prol dos números, ok? Mas o que na realidade acontece, e com base na experiência corporativa que eu tenho, é que em momentos de dificuldade os números não servem absolutamente para nada, né? Porque na realidade quem safa as organizações são as pessoas que estão lá dentro, né? São as pessoas que seguram o barco. Então, esta é a primeira vertente em termos de um mindset do que vem primeiro, porque primeiro não vêm os números, primeiro são as pessoas. A outra vertente acredito que implica nós olharmos para aquilo que são as necessidades básicas do ser humano. E eu iria, por exemplo, citar três necessidades básicas, como o amor, a necessidade de conexão, a necessidade de ter certeza, e por isso nós podemos perceber mais ou menos porque que a humanidade está no estado em que hoje se encontra. Então, creio que foi há 4 anos ou há 3 anos atrás,
eu fiz um team building, foi um team building diferente, em que eu convidei a Andrea para fazermos um workshop fora da organização que eu represento durante 3 dias. E inicialmente era algo completamente descabido, eu tirar as pessoas da minha equipa durante 3 dias. E nós realmente conseguimos fazer um workshop durante 3 dias, um team building diferente, e que foi um team building olhado somente para a vertente do autoconhecimento, desconstrução de crenças, mergulhar profundamente dentro do nosso ser. E porquê que eu fiz isto? O que eu expliquei à organização é: eu não posso montar ou dar qualquer tipo de treino técnico em cima de pessoas que não se conhecem a si próprias ou que ainda não descobriram aquilo que é a essência delas. Então, daí eu depois pude ver o resultado que foi uma melhoria de interação e até de performance de todos os que estiveram presentes. Ok, Pedro, e em relação àquilo que é a tua experiência, não é? Como coach, e eu vejo que já tens assim alguma experiência em introduzires um bocadinho estas questões da autoliderança em equipas e em grupos. Então, como é que tu achas que uma pessoa pode então iniciar este processo de se conhecer, de conhecer a sua essência? Falaste aqui destas 2 questões que eu achei muito interessante, porque por incrível que pareça, muita gente ainda não está neste processo, ainda não iniciou. Então, como é que tu vês isso? Como é que tu achas que é possível iniciar? Para uma pessoa que nunca ouviu falar nisso, para uma pessoa que nem sequer percebe muito bem que tudo tem de começar dela, não é? Seja a autoliderança, seja o que for. Então, como é que tu vês isso? Que ferramentas é que tu achas que as pessoas podem ter nesse sentido? É assim, acredito que é importante olhar para o pilar principal daquilo que eu vejo como sendo a autoliderança, e para mim o pilar principal da autoliderança, obviamente, é o autoconhecimento. Esse para mim é a base de tudo na vida, começando de como é que a realidade que eu hoje experiencio se materializa. E isto eu vou responder contando episódios de uma viagem de trabalho. Certa vez eu estava numa viagem de trabalho e no jantar uma das pessoas me disse, em vez de falar de trabalho, vamos fugir um pouco do tema trabalho e eu vou lançar uma pergunta para cada um que está aqui responder. E a pergunta é: quem sou eu? E na verdade, o que eu quero convidar a cada um dos ouvintes é exatamente refletir acerca desta pergunta. Nós obviamente não precisamos ter respostas agora, mas eu quero partilhar sub-perguntas que podem levar a uma melhor reflexão, eventualmente nos próximos dias. Se cada um de nós escolheu a família onde nasceu, e isto obviamente é um tema para outras conversas, isto de escolhermos a família onde nascemos, se cada um de nós ao nascer nasce sem nome, se cada um de nós é filho, irmão, primo, prima, neto, neta, marido, mulher, namorado, namorada, trabalhador, amigo, se cada um de nós é um ser eletromagnético que sempre atrai e repele vibrações, se nós somos alma que vive num corpo, que tem uma mente, tem um coração, e se nós também somos o ego, a nossa máscara que vai sendo construída para sermos aceitos, aprovados pela sociedade, quem na realidade somos nós? Não é? E isto é uma pergunta que é extremamente, eu não diria difícil de responder, mas que leva bastante tempo e leva bastante introspecção. Então, eu acho que na realidade envolve muito nós debruçarmos naquilo que é o que na verdade é esta coisa do autoconhecimento. Okay? Que para mim envolve basicamente três processos, que é o da autodisciplina,
o do autorresiliência e da nossa autotransformação. E eu gostaria de me debruçar especialmente naquilo que é da autorresiliência, porque este processo do autoconhecimento é uma coisa que envolve altos e baixos. E, na verdade, eu digo que encarar-me a mim próprio e enfrentar o meu lado de sombra foi das piores coisas que já me aconteceu. Eu perceber quem eu era, quem eu por vezes ainda sou e quem eu na verdade me posso tornar se eu conseguir resgatar a minha verdadeira essência, se não nesta vida, então nas próximas que vierem. Eu acho que muitos de nós vamos ao ginásio, fazemos dietas para ter uma vida saudável, mas poucos de nós fazemos a manutenção daquilo que alimenta a nossa alma, de que na realidade traz-nos aquilo de quem somos nós. Né? Então, como desenvolver? Eu acho que não existe uma fórmula mágica, depende do que cada um vai sentindo ao longo da sua jornada, mas acho que um líder, primeiro começando por ser líder de si próprio, é aquele que provoca, sabe fazer perguntas que geram introspeção. Então eu acho que nós temos que nos questionar qual é o nosso propósito de vida. Há bocado, antes de nós iniciarmos, Nereida, eu estava-te a contar, já tenho 39 anos, há rumos e passos e riscos que devem ser dados na vida. Então, qual é o nosso propósito na vida? O que é que nós estamos aqui a fazer? O que é que nós temos de único para doar a este mundo? Quem é o dono do caminho que nós vamos percorrer? Se somos nós, então devemos parar de responsabilizar o que é externo a nós pelo que acontece e devemos nós assumir essa responsabilidade. Okay? Outra questão é o que é que nós estamos dispostos a abdicar para seguir este rumo do autoconhecimento e da nossa autoliderança. O que eu venho aprendendo é que é um processo tumultuoso, eu diria, com algumas perdas para um ganho maior. Okay? E o que eu quero trazer à reflexão esta pergunta para mim é extremamente poderosa, que é se a vida é feita de experiências, de preferência positivas, que experiência nós queremos dar ao mundo como fruto da nossa existência? Pedro, muito obrigada. Eu acho que já deixaste aqui algumas questões bastante profundas para todos nós. Bem-vindos aos que entraram depois. Hoje estamos com o Pedro Fernandes a falar sobre autoliderança. E é assim, eu vou já abrir a sessão para quem tenha comentários ou questões a fazer. O Pedro já deu uma introdução. Eu acho muito interessante, realmente, Pedro, que tu sejas uma pessoa que vem de um mundo tão corporativo, não é? E que tenhas uma experiência de vida tão corporativa, mas que, entretanto, a dado momento na tua vida tu tenhas descoberto esta questão do autoconhecimento e que tenhas decidido realmente aprofundar-te nisto sem medo. É como tu disseste, não é um processo fácil. Lidar com as nossas sombras, lidar com aquelas coisas que nós preferimos guardar na gaveta e esquecer que existem, não é fácil, mas isso é que é o autoconhecimento. Eu acho que estás de parabéns por seres uma pessoa que eu conheço e que tem realmente estado a aprofundar o seu processo de autoconhecimento. E pronto, é assim, eu digo muito sinceramente, eu tenho estado a falar com muitas pessoas, homens e mulheres, e eu ainda sinto que, principalmente a nível da camada masculina, ainda esta questão do autoconhecimento ainda é um bocado... Enfim, é encarado assim com um bocado, não sei se eu diria, não sei se é medo, se é receio, se é... não sei. Talvez tu como homem podes falar um bocadinho melhor sobre isto, mas eu acho que tu és um bom exemplo de um homem e de uma pessoa que está num mundo tão corporativo em que a nossa visão é muito virada para fora, não é? Mas tu conseguiste fazer esta inversão e começar a olhar para dentro realmente. Então, eu vou deixar agora, se alguém tiver alguma questão, algum comentário ou se quiser partilhar alguma experiência relativamente a estas questões que o Pedro já falou, fiquem à vontade, a sessão está aberta e podem partilhar.
Ok? Bom, existe uma pessoa que está na parte dos ouvintes que é uma pessoa que fez parte da minha equipa. É uma pessoa que está de saída agora, mas continua na mesma organização que estou. Seria bom ouvir o testemunho dele no sentido de perceber também qual é o impacto que eventualmente a minha autoliderança tem sobre as equipas, obviamente se ele quiser partilhar. Mas é assim, eu quero deixar bem claro que isto é um processo, o processo de autoconhecimento para mim e da forma como eu vejo, é um processo que não vai terminar nesta vida e eu vou continuar, talvez em outras vidas que vierem, porque eu continuo a ter os meus baixos, que é o que me dá a indicação daquilo que eu ainda tenho para melhorar. Obviamente, como eu disse no início, a Yasmin é uma pessoa que tem um grande impacto na minha vida, porque obviamente ela, como segue a jornada dela, muitas das vezes as perguntas que ela me faz são perguntas que me trazem a reflexão, né? E que eventualmente, como eu costumo dizer, me endireitam num caminho que eu pretendo tomar. E por isso tem também, eu tenho essa sorte, né? Que é uma sorte que eventualmente outras pessoas não terão. Agora, indo direto à pergunta que tu me fizeste em relação de porque é que a camada masculina não segue. Bom, eu não sei, não sei responder a isso. Como eu disse, desde muito cedo eu comecei a querer estudar aquilo que era a mente humana e comecei a ser um outsider em alguns dos meus círculos sociais, eu diria, e até de família. E sempre quis compreender mais a fundo daquilo que era o ser humano e o que estava por trás de algumas reações e de algumas atitudes. E por aí eu fui tomando esse caminho. Agora, eu acho que, se calhar devido a um fator sociocultural, eu diria, da nossa sociedade, eventualmente os homens veem se calhar isso, porque é assim, o processo, se calhar eu consigo agora ter uma resposta. O processo de autoconhecimento envolve muita vulnerabilização e muitas vezes a vulnerabilização é visto como um ato de fraqueza e não como um ato de coragem. Então, posto isso, eu acho que é por isso que muitos homens fogem desse processo. Bem, mas felizmente parece que a coisa está a inverter um bocadinho, pelo menos eu sinto, mesmo aqui em Moçambique, eu sinto que há muitos homens que já estão a começar a sentir esta necessidade de olhar um bocado para dentro e pronto, e percebem que eles não são só aquilo que a sociedade espera deles, não é? Eles também são um ser com sonhos, com receios, com medos e que não há problema nenhum em admitir isso, não é? Somos todos seres humanos, então... Mas é como tu dizes, realmente esta questão do autoconhecimento é para toda a vida e para todas as vidas que vamos viver, não é? Olha, temos aqui uma questão da Ana Cristina. Ana Cristina, como ser líder de si próprio? Então, olha, ligada a esta questão da Ana Cristina, obrigada Ana Cristina, eu vou pedir também que, eu tinha feito aqui uma questão que é, como é que o autoconhecimento tem impactado a tua vida? Tu, Pedro Fernandes, como líder que tu és, e talvez ligando um bocadinho com esta questão da Ana Cristina, como ser líder de si próprio. Então, como é que esta questão do autoconhecimento e da autoliderança tem estado a impactar a tua vida? E como é que tu tens estado a usar isto? A nível das tuas equipas e mesmo a nível pessoal, tua família, etc. Bom, é assim, a nível das equipas, o que eu se calhar dando exemplos práticos, porque acho que o exemplo prático ilustra bem aquilo que se calhar dá-nos uma ideia de como é que essa autoliderança pode ser exercida. Certa vez nós tivemos uma situação técnica
e um dos nossos clientes internos veio reclamar comigo acerca de algo que nós tínhamos como problema num dos nossos sistemas. E nessa altura foi a segunda vez que nós tínhamos tido essa ocorrência. Nós já tínhamos tido no passado. E o que aconteceu foi que eu chamei a equipa e, em frente a esse cliente interno, eu simplesmente saltou uma tampa, como se costuma dizer. Pronto, e depois ele saiu e, entretanto, a equipa também depois saiu da sala e ficou um dos meus gestores operacionais que fazem parte da equipa, que eu sempre digo que são o meu primeiro nível de suporte para o trabalho que eu faço. Então ele ficou 5 minutos em silêncio, e eu também. Ele olhou para mim e diz: "Tu estás lixado." E eu disse: "Sinceramente estou. Hoje estou." Ele disse: "Eu compreendo." Mas ele olhou para mim e disse: "Mas achas que agiste bem?" Esta pergunta, na verdade, nesse momento fez-me refletir bastante. E eu disse a ele, olha, eu neste momento eu não estou, diria que não estou consciente, ok? E na verdade estou a deixar muito do meu sentimento de frustração tomar conta deste momento. Por isso eu prefiro que me dês tempo para responder amanhã. Ele disse: ok, faz sentido. Então ele ia sair e eu disse: olha, chama lá a equipa outra vez, por favor. Então a equipa voltou novamente à sala e eu perguntei a cada um dos membros, eu tenho uma equipa de 18 pessoas, eu perguntei a cada um deles se fazia sentido a intervenção que eu fiz. E eles abertamente disseram: Pedro, faz sentido, mas o que a gente preferia é que tu, obviamente, tivesses-nos abordado em privado e não em frente ao cliente interno. Eu disse: ok, tudo bem, grato pelo feedback, deixem-me ter um período de reflexão e depois amanhã a gente conversa. O que acontece é que eu, no final do dia, eu tenho sempre um período meu de introspecção antes de chegar a casa. Eu fico 10 minutos sentado no carro a refletir aquilo que foi o meu dia e essa reflexão vai tão profunda até aos sentimentos que eu tive, às interações que eu tive. E eu reparei que nesse dia em que me saltou a tampa, a manhã tinha começado mal. Houve problemas que eu tive de manhã antes de chegar ao trabalho e pronto, o dia não tinha começado bem. E obviamente, na manhã seguinte, quando eu voltei ao serviço, eu voltei a pedir para falar com a equipa e eu apresentei um pedido de desculpas. E o Marco Reman, que faz parte, está aqui a ouvir esta sessão, fez parte dessa reunião e ele pode comprovar, onde eu pedi desculpas por na realidade não ter tido uma ação que eu achei correta e principalmente uma ação que eu achei que eu gostaria que fosse comigo. Então este é um exemplo básico que eu posso dar de como é que isso tem impacto a nível da minha equipa. Um outro exemplo que eu posso dar é eu sento-me no meio da equipa porque eu acho que eu preciso de ter os meus olhos na equipa principalmente quando eles estão a chegar ao serviço, porque é onde eu meço qual é o vibe deles, como é que eles estão, como é que está o semblante, se eles estão muito calados, se não estão muito calados, se estão sorridentes, se estão a interagir com os colegas, se não estão a interagir com os colegas, se estão-se a isolar ou não. Tudo isso, para mim, faz parte daquilo que é a gestão de uma equipa. Aliás, isso começa por aí. Então, eu estou ali no meio deles e
e eu assistia a uma interação entre um membro da minha equipa e um colega de outra área, em que foi uma interação que não foi muito boa ao telefone. E o que aconteceu foi que uma conversa muito ríspida. E ele depois olhou para mim e disse: Pedro, eu não vou fazer este trabalho, não quero. E eu disse: ok, não faças. Pouco depois, o colega da outra área desceu para o nosso departamento e tivemos os dois ali a conversar. E tudo isto eu assisti e fui tirando. Eu normalmente tiro notas acerca do comportamento de cada um dos membros da equipe. E pronto, lá se entenderam e no final ele acabou por entregar o trabalho que estava a ser solicitado pelo colega. Antes dele sair, eu pedi para falar com ele e perguntei. Eu disse: o que é que tu sentiste no momento? Ele disse: não, eu não queria fazer. Eu disse: não é isso que eu estou a perguntar. O que é que tu sentiste no momento? Há uma grande frustração. Porquê? Então, eu fui desconstruindo este processo todo do sentimento dele até perceber o que é que tinha acontecido antes dele chegar ao serviço. Okay? E isso, de certa forma, ajudou. O que eu tento trazer para a equipa é: tenham, como é que eu digo? Sejam, take ownership, ou tenham ownership daquilo, tenham responsabilidade daquilo que é a vossa interação com as outras pessoas. Vocês não são responsáveis pelos outros, mas são responsáveis pela vossa interação com a outra pessoa. Como é que vocês comunicam e o que é que vocês sentem. Então, eu acho que isso transmite um pouco do impacto da minha autoliderança transmitida para eles. Não sei se consegui responder à pergunta, Nareda. Sim, eu penso que sim. Não sei se a Ana Cristina queria talvez alguma ferramenta ou alguma questão mais específica sobre como ser líder de si próprio, mas eu penso que foi uma boa introdução e se for preciso aprofundarmos, a gente aprofunda, não é? Agora, Pedro, eu posso se calhar acrescentar dois aspectos para a Ana Cristina que a mim me ajudam particularmente. A primeira é o desenvolvimento da escuta ativa e lá está, Nareda, como bem referenciaste no início, a escuta ativa é algo que é muito falado em termos de liderança, né? É ter a escuta ativa. Mas para mim o desenvolvimento da escuta ativa começa pela nossa capacidade de escutar o nosso diálogo interno. Okay? E este diálogo interno é ter a capacidade de escutar as mensagens que me são transmitidas pelo que sinto a cada instante no presente momento. E quando eu digo no presente momento é porque realmente é no presente momento. Para mim o passado passou, o futuro ainda não existe, então o presente momento é exatamente o que interessa. E esse seria o primeiro ponto do desenvolvimento da escuta ativa. O que eu referi daquilo que são os meus 10 minutos de introspecção de como foi o meu dia é basicamente a capacidade de desconstruir aquilo que são as minhas reflexões. Okay? Eu vejo o pensamento como uma peça de um Lego, que encaixam-se umas às outras para depois dar forma a algo. Okay? E tudo isto, nós somos na realidade peças de Lego encaixadas. E temos pensamentos, temos sentimentos, temos emoções, e tudo isto é preciso desconstruir para depois se perceber ao fundo o que é que se passa connosco. Okay? E por último, uma questão que eu acho que pode ajudar é termos tempo para nós próprios. Okay? Nós passamos todo o dia de um lado para o outro, de tarefa em tarefa, de telefone em telefone. E a minha pergunta é: quando é que nós estabilizamos a nossa energia? Nós todos os dias que acordamos, assim como o celular que é carregado, okay? E fica com a bateria para nós usarmos durante o dia, nós também, existe um determinado volume de energia que nos é atribuído. E nós temos que perceber como é que a gente faz a gestão desta energia e onde é que a gente aloca. Okay? Então, se nós
não tivermos tempo para parar, ok? Nós vamos estar sempre neste estado inconsciente e nesta correria que a gente vive neste momento. Obrigada, Pedro. Há alguma questão, algum comentário que queiram fazer? Penso que o Pedro já deu assim uma boa... Já nos deu bastantes informações que nós podemos pegar e tentar aprofundar um bocadinho mais. Alguém quer comentar ou partilhar alguma experiência? Eu tenho aqui algumas questões ainda, mas gostava também que os participantes pudessem falar ou dizer qualquer coisa, se quiserem. Bem, fiquem à vontade, está bem? Podem interromper a qualquer momento para falar. Então, Pedro, eu pessoalmente, pronto, como eu já te disse, eu também tive mais de 20 anos no mundo corporativo, tive em algumas posições também de liderança, também fui liderada várias vezes, tive algumas experiências com líderes, uma experiência boa, bons líderes, mas também tive experiências péssimas. Pessoas completamente descontroladas emocionalmente, pessoas completamente autoritárias, pessoas completamente... Enfim, a questão da escutativa que tu falaste, pessoas que não conseguem ouvir, não conseguem escutar, só se conseguem escutar a si próprias. Então, uma questão que eu queria te fazer sobre esta questão da autoliderança e da liderança, como é que um líder, porque um líder em princípio é uma pessoa que está numa posição de poder, certo? Então, por estar numa posição de poder, e é aí que muitas vezes eu sinto que as pessoas acabam por se perder um bocadinho, quando têm este poder nas mãos, não é? E é por isso que eu acho que é muito importante esta questão do autoconhecimento, porque quanto mais a pessoa se conhece, e acredito que tu também tens tido essa experiência, mais fácil é a pessoa controlar as suas emoções e perceber, ter tato, não é? A questão do tato, a questão da empatia. Mas uma pessoa que não se conhece, uma pessoa que realmente não se aprofunda nesta questão do autoconhecimento, é uma pessoa que provavelmente nem sequer se apercebe muito bem das suas emoções e de como é que está a lidar com os outros. Então, como é que tu vês, Pedro, esta questão da gestão do poder de um líder? Ok? Então, no caso pronto, tu estás neste processo do autoconhecimento, como líder que tu és, então como é que tu vês, como é que tu tens estado a gerir esta questão do poder? E fiquem à vontade para falar, por favor. É assim, na verdade para mim é um pouco complicado porque eu não vejo que eu tenha poder algum estando na minha posição. O que eu vejo é que, estando na minha posição, se calhar eu tenha maior capacidade de influenciar, talvez. Agora, o que eu sempre digo é, um líder é muito fruto, pelo menos é assim que eu vejo, um líder é muito fruto daquilo que recebe como feedback das pessoas a quem ele serve. Então, o líder jamais é feito somente por algo que ele próprio desenvolve, sem ele saber como é que a liderança dele está a ser materializada ou não. E isso vê-se, obviamente há ferramentas organizacionais que podem perfeitamente medir um nível de eficácia de um líder, mas esta situação que colocas, na verdade é um pouco complicada, porque eu tive uma questão parecida. Eu sempre tive muito bons ratings a nível de liderança dentro da organização e certa vez obviamente a pessoa a quem eu reporto, o meu líder, ele veio solicitar para que eu fizesse uma apresentação de boas práticas de liderança. E a minha resposta foi que, na verdade, não há segredo, não é? Porque há dois fatores essenciais que, para mim, são fundamentais na liderança. A primeira é a conexão emocional e a segunda é a vulnerabilização. Eu não tenho como gerir pessoas, até por achar que as pessoas não são geríveis, ok? Mas eu vou colocar assim, eu não lidero pessoas, ok? Sem antes eu perceber aquilo que é a vida delas na maior profundidade que eu puder perceber. Porque não são seres humanos que entram pela porta do escritório
e não tem um interruptor, né, a dizer que faz o switch de ser humano, agora vira robô humano para fazer somente as tarefas que tem para fazer no serviço. Então, para mim é muito importante isso. E por isso, isto, quando tu falas de poder, eu não sinto que tenha poder nenhum. A abordagem que eu tenho com a minha equipa, muitas vezes é uma abordagem no sentido de colaboração e no sentido de perceber como é que nós podemos juntos chegar a um determinado caminho, e muito pouco ditatório. E nós vivemos num ambiente de trabalho que é de extrema pressão. Mas é assim, eu sempre tento passar para eles, e tento aplicar para mim, nem sempre volto a dizer, e eu tenho atenção em dizer isto porque não quero que as pessoas entendam o processo de autoconhecimento como algo linear. Há dias em que realmente não consigo, não é? Há dias em que a pressão toma conta de mim. E porquê? Porque nesses dias eventualmente eu esteja menos inconsciente, eventualmente eu não terei dado o devido descanso, eventualmente não cumpri os hábitos que tenho de manhã para garantir que eu tenho um dia melhor. Então o que é que acontece? Muitas vezes, quando nós nos deixamos abalar por qualquer que seja a circunstância, é importante que a gente perceba que essa circunstância tomou controle de nós. É o mesmo do que se eu me altero porque alguém me elogiou e se eu me altero porque alguém me insultou, essas duas situações, as pessoas têm controle sobre nós e sobre aquilo que nós somos como pessoas. Então, esta coisa do poder, a mim não me... Eu não sei explicar porque não sinto que tenho esse poder. Eu compreendo a pergunta e eu já tive também, ao longo da minha jornada nesta organização, chefes ditadores, mal-criados, autoritários, mas da forma como eu lidei com eles foi sendo extremamente aberto. Eu acredito que a nossa liberdade começa a partir do momento que a gente conhece os nossos limites. Então, se nós não pusermos limites, nós não vamos saber o que é a liberdade. Obrigada, Pedro. Olha, eu diria que o teu poder é não só a capacidade de influenciar as pessoas, mas também a capacidade de inspirar respeito. E é um bocadinho isto que eu gostava que a gente falasse agora. Respeito versus medo. O que eu vejo muitas vezes é a maior parte dos líderes que eu conheci sentiam-se muito confortáveis em ter medo da sua equipa, não é? E não respeito. E isso é muito perigoso. Acredito que tu saibas. É muito perigoso quando nós fazemos com que as pessoas tenham medo de nós. Eu acredito, e é uma coisa que eu digo muito, quando eu estou a ter este tipo de conversa, é que o grande problema de tu fazeres alguém ter medo de ti é que quando a pessoa perde o medo, a pessoa perde tudo. E tu estás completamente perdido também em relação àquela pessoa, em relação àquela equipa, porque assim que a pessoa perde o medo, esquece, tu já perdeste a pessoa. Mas quando tu consegues fazer com que alguém te respeite, opa, aí é muito mais difícil a pessoa perder o respeito. É muito mais fácil nós perdermos o medo do que o respeito. Isso é o que eu acredito. Eu não sei se tem sido a tua experiência, mas eu acredito que tu como líder e tu tendo esta abordagem que tu tiveste agora a falar, primeiro não acreditas que tens poder. Logo a partir disto dá-te provavelmente uma postura de uma pessoa que não é arrogante, uma pessoa que é aberta, uma pessoa que está aberta para ouvir, uma pessoa que é empática, tem empatia, não é? Uma pessoa que consegue realmente, apesar de estar numa posição de liderança, mas consegue fazer com que a sua equipa sinta que ele está ali com eles, não é? E isso inspira respeito, isso inspira confiança. E para mim esse é o maior poder de um líder. Naquilo que tem sido também a minha experiência em termos de liderança, autoliderança, ser liderada, liderar equipas, e eu também sempre tive essa abordagem, Pedro, em termos de, porque eu também, como te disse, eu já estive em posições de liderança, já tive que liderar equipas, e a minha abordagem sempre foi essa. E é engraçado que houve pessoas que me criticavam, do tipo, mas Nereida, tu não achas que és muito mansinha? Não achas que és muito... Pois é isso, é a tal coisa da vulnerabilização que tu falaste, não é? As pessoas muitas vezes veem o ser vulnerável como ser fraco.
Mas a vulnerabilidade pode ser uma grande, aliás, pode ser não, é uma grande força quando a pessoa sabe como usar. Então é tudo uma questão de ser estratégico, é tudo uma questão de saber como usar e, acima de tudo, saber inspirar respeito ao invés de medo. Okay? Então, não sei, talvez, eu não sei se tu tens alguma... Eu gostava de ouvir os participantes, ainda não falaram. Eu tenho a certeza, temos aqui pessoas que trabalham, temos aqui pessoas que são, algumas são líderes, outras são lideradas. Eu gostava que alguém partilhasse alguma experiência, não precisa de falar de nomes, mas só mesmo a experiência, em termos de como é que tem sido a sua experiência de ser liderado. Eu gostava de ouvir algumas pessoas aqui no grupo também. E é engraçado que tem bastantes pessoas da organização para a qual eu trabalho, algumas para o departamento que eu represento, duas da minha equipe. E isto que falas de respeito versus medo, eu muitas vezes gosto de desconstruir os medos que eu tenho. Né? Perceber de onde é que eles vêm, porque o medo é uma coisa que foi gerada lá no passado, o medo não é de uma coisa de agora. Mas isto que dizes de empatia, de assertividade, mas dentro da própria organização há quem não acha que eu seja empático, nem quem acha que eu seja assertivo. Porquê? Porque para mim é assim, os temas que devem ser falados, por mais que doa às pessoas. E o que eu vejo no mundo corporativo é muita politiquice e pouco falar daquilo que na realidade interessa ser falado. Então, muitas das vezes jogam-se questões que são essenciais de serem discutidas para baixo do tapete ou vai-se arrastando para se fingir que não se conhece o problema. E, obviamente, quando eu trago isso para cima da mesa, a interpretação que muitas vezes se faz daquilo, e muitas vezes não se faz... O que nós fazemos na maior parte das vezes é não se faz uma interpretação daquilo que está a ser dito, faz-se a interpretação da pessoa que está a transmitir. Né? Então, mas isto é assim, desde que eu esteja a ser verdadeiro naquilo que eu estou a expressar, eu não posso controlar o que as outras pessoas vão pensar, né? Principalmente dentro do mundo corporativo. Okay? Então, eu lembro-me que no início, quando eu tinha, creio que 2 anos de organização que eu represento neste momento, eu tinha um chefe extremamente ditatório, em que nós estávamos em open space e ele gritou comigo uma vez, e ele tinha o hábito de gritar sempre com as pessoas. Eu esperei até todo mundo ir embora, fui ao escritório dele, fechei a porta e simplesmente disse o seguinte, eu disse, eu trato as pessoas com respeito. Sinceramente, eu não admito que ninguém grite comigo, nem em público, nem em lado nenhum. Então eu disse, se for a intenção de gritar, então começamos para o seu escritório e vamos gritar os dois. E a partir daí, curiosamente, o que se criou na realidade foi exatamente o tal respeito. Né? Exatamente porque houve um limite que foi traçado. Né? E eu acho que é isto que eu tento cultivar para que os membros da minha equipa o façam. Existe um livro muito bom que é do Stephen Covey, que ele fala do 8º hábito, e o 8º hábito é a voz interna das pessoas. E as pessoas precisam de se expressar. E o que mais existe hoje em dia, principalmente aqui em Moçambique, eu não posso falar de outros países porque não conheço a realidade de outros países, mas as pessoas que vão chegando às equipas a quem eu sirvo têm muita dificuldade de falar, têm muita dificuldade de se expressar. E é preciso sempre um grande trabalho, eu costumo dizer, é sempre preciso tirar a saca-rolhas aquilo que as pessoas têm para dizer. Mas isto leva tempo e é preciso ter interesse nisso, né? E ouvir o que é que as pessoas têm para dizer. Sem dúvida, Pedro. Eu gostava mesmo de ouvir alguém. Alguém quer partilhar a sua experiência? Não tenho medo de falar, a gente não pode. Yasmin, olá! Bem-vinda. Fala, Yasmin. Olá, Olá. boa noite. Parabéns, Nereida, pelo seu trabalho lindo e maravilhoso. Pedro também. Gostei muito de tudo que partilhaste e consegui sentir o sabor
gostoso e agradável do autoconhecimento, pelas explicações que deste, pelas experiências de trabalho que partilhaste, consegui perceber que autoconhecimento é uma coisa boa, né? É uma coisa deliciosa e que torna as pessoas mais humanas, mais pessoas, e essas pessoas mais humanas conseguem mudar, melhorar o ambiente onde elas estão inseridas. Elas aprendem a outros, aprendem a refletir e no final do dia estão muito mais bem dispostas, muito mais felizes e então é tudo de bom que eu queria perceber de tudo que partilhaste. E gostei muito também da pergunta, né? Das perguntas, vamos dizer, perguntas básicas, mas perguntas muito poderosas, que funcionam muito bem como ferramentas para o autoconhecimento, que é o quem sou eu, que é uma pergunta fortíssima e que abala, e ficamos muitas vezes sem chão, né? E pensar o que é isto, meu Deus, que pergunta é esta, quem eu sou? Nem muitas vezes, o que aconteceu comigo também, não consegui responder, tive que pensar muito e refletir, mas não foi nem um dia, nem 2 dias, né? Foi bastante tempo, né? Até conseguir perceber quem eu sou, né? Levou alguns anos. Então é bastante profundo o autoconhecimento, mas dá para perceber que é bom, é gostoso, é um caminho agradável, não é um caminho fácil, mas torna-nos pessoas que se comportam e levam a vida de uma forma mais positiva, de uma forma mais agradável, buscando sempre as melhores formas nas interações. Aprendi bastante, muito bom, e na minha experiência a questão de fazer as perguntas é bastante bom, por exemplo, o quem sou eu, e depois a seguinte pergunta, será que estou a viver de acordo com aquilo que eu sou? Então é algo que eu também uso muito, né? Eu pergunto quem eu sou, o que eu quero, do que eu gosto. E a última pergunta é sempre esta: estás a viver de acordo com tudo isso que acabaste de responder? Porque para mim é ir me alinhando, né? Se eu gosto de maçã, então eu tenho que comer maçã, porque senão estou a castigar-me, não estou a tratar-me bem, né? Se eu gosto de ficar em casa, mas entretanto estou sempre fora de casa, eu estou completamente desalinhada. E o autoconhecimento permite-me saber que eu sou uma pessoa, por exemplo, que gosta de estar em casa, então criar momentos para eu poder estar em casa. Isto vai me trazer mais alegria, mais felicidade, mais paz e vai também melhorar as minhas relações, a minha interação com os outros, o meu entendimento. Então eu uso muito esta última pergunta: será que estás a viver de acordo com tudo isso que tu dizes que gostas, que és, etc, etc. E ajuda-me a ir alinhando-me e isso vai me trazendo mais alegria, mais felicidade, mais autoconfiança, mais poder, mais criatividade, mais ânimo, mais saúde, mais beleza, mais amor. Então, yeah. É tudo o que eu queria partilhar hoje. E parabéns. Obrigada, Yasmin. Sempre doce. Obrigada. Só mais uma coisa, esqueci-me. Agora me lembrei, sorry. Que é o que também a minha experiência vem mostrando, que aqueles que estudam o autoconhecimento e se empenham nisso, não são muito bem vistas na sociedade. Por isso é que às vezes o autoconhecimento torna-se difícil para muitas pessoas, porque
porque elas são bombardeadas de todos os lados. E até tu perceberes por que razão estás a ser bombardeada, corre o risco de desistir, não é? Mas se a pessoa permanece, vai depois perceber por que razão está a ser bombardeada, né? Porque estas pessoas são pessoas que não vão ser, não vão deixar ser abusadas, não vão deixar ser lideradas, mesmo que estejam numa posição de subordinação, mas elas vão estar lá a desempenhar as suas tarefas, mas jamais deixarão ser desrespeitadas. Então, são pessoas que assustam. Então, normalmente é assim, costuma ser difícil para quem está a começar, porque realmente é mal vista, entre aspas, ou é bombardeada de todas as formas, porque assusta, né? Porque a sociedade está habituada a meter medo, a liderar dessa forma, né? Através do medo. E quando surgem pessoas que já não têm medo, então como é que vamos então liderar? Então é isso. Para quem está, é mais também para dar mais força para quem vai iniciar ou para quem está a iniciar, que realmente é assim, mas vale a pena, é muito bom. Obrigada. Ok, de nada. Obrigada. Realmente, esta última parte que a Yasmin disse, eu gostava que a gente aprofundasse um bocadinho, Pedro. Olha, tem aqui um comentário da Ana Cristina, eu gostava aqui de ler, Pedro. Ana Cristina diz, eu gostava de partilhar que conheço o Pedro há muitos anos e estou maravilhada com o crescimento pessoal dele. Muito bonito ouvi-lo falar de respeito, limites, liberdade, entre outras coisas. E deu dicas muito boas, obrigada. A Yasmin deu dicas muito boas. Obrigada, Ana Cristina. Obrigada, Yasmin. Olha, eu só queria realmente, em relação a uma coisa que a Yasmin disse e que é muito verdade, e Pedro também gostava que tu falasses um bocado disso. Esta questão do autoconhecimento realmente assusta e pronto, é assim, eu pessoalmente já estou nesta questão do autoconhecimento há muitos anos. Eu já comecei isto há muitos anos e pronto, e no meu caso foi porque eu sempre fui uma pessoa extrema, que me senti muito deslocada, não é? Na sociedade, até a nível da família, em alguns momentos, eu senti-me sempre muito outsider, muito mal compreendida, etc. E eu nunca percebi porquê. Então foi aí que eu comecei a dizer, ok, deixa-me lá tentar perceber o que é que se passa comigo. Porque chegou uma altura que eu comecei a pensar que, ok, eu é que devo estar errada, não é possível. Está todo mundo acha-me esquisita, estranha, não sei o que, alguma coisa não está bem comigo. Então foi aí que eu comecei a expor. E claro, depois fui tendo outras experiências, muitas delas traumáticas e dolorosas, que me levaram ao autoconhecimento. E pronto, e realmente uma coisa que eu noto é que, à medida que eu me vou aprofundando na questão do autoconhecimento, isto assusta as pessoas. Assusta realmente muito. E eu sinto um ser, assim, algum desconforto, alguma, não sei, alguma angústia, não sei como explicar, em alguns ambientes, não é? E pronto, eu não sei se tem sido essa um bocado a tua experiência também, Pedro, e juntando a isso eu queria fazer uma outra questão que é, eu acho que para um líder, okay? Uma vez estamos a falar de autoliderança, muitas vezes para um líder exercer aquilo que é a autoliderança consciente e sábia e madura, muitas vezes é deixar ir parte da sua equipa. Imagina que alguém chega ao pé de ti, ou tu próprio como líder te apercebes que há alguém que não está bem enquadrado a fazer aquele trabalho. Acabas por perceber que a pessoa tem talentos no outro sítio, não ali, na tua equipa. E é uma pessoa que tu até gostas muito, é uma pessoa que até trabalha muito bem. Mas tu como líder, tu percebes que, ok, há aqui qualquer coisa que esta pessoa não está feliz. Então tu tens de deixar a pessoa ir. E muitas vezes, ser um bom líder também é um pouco isso, é deixar as pessoas irem e orientá-las, não é? Então, eu gostava que tu falasses assim um bocadinho sobre estas questões. E quem quiser falar, por favor, também fale. Obrigada. Eu recordo-me do título de um livro que eu li, do Paulo Coelho, que significa que o vencedor está só.
E eu iria transpor esse título exatamente para uma questão de liderança, que ao mesmo tempo que o líder tem as pessoas à sua volta, principalmente aqueles que são bons líderes, o líder é também uma pessoa que está só, porque na verdade ele é a primeira pessoa que aparece à frente quando tem que proteger a equipa ou quando tem que tomar responsabilidade daquilo que a equipa faz. E é importante que esse tsunami não chegue até a equipa, ele serve de primeira barreira. Por isso, nessa parte, ele está só. E isso que disseste é extremamente importante, porque outra das coisas que nós, como líder nas organizações, vemos criando, é uma base de pessoas que não está feliz com aquilo que está fazendo, ok? E parte do meu trabalho é garantir que todas as outras pessoas que estão em posições de liderança e que reportam diretamente a mim tenham essa capacidade de perder pessoas. E essa capacidade de perder pessoas significa nós deixarmos elas seguirem o caminho que elas querem seguir. Okay? Eu dou exemplo de que é uma pessoa que eu admiro bastante, que é o Marco Reman. O Marco entrou para a equipa de desenvolvimento de software, que é uma área que foi criada por mim há cerca de, se não me engano, 6 meses atrás. O Marco estava em Barcelona, para voltar para Maputo tivemos uma conversa e ele voltou. Mas, obviamente, o Marco foi tirar um curso e não estava a ser aplicado dentro da área que ele estava a fazer. E, obviamente, o manager a quem o Marco reportava, que faz parte da minha equipa, disse ao Marco, está aqui a vaga que, obviamente, abre portas para tu exerceres aquilo que vieste, que foste fazer em Espanha. E, obviamente, isso para mim foi satisfatório ele ter tomado essa iniciativa, porque eu iria fazer o mesmo. Okay? Porque é exatamente isso, é nós colocarmos as pessoas nos lugares que eles, na realidade, querem estar e onde eles podem, eventualmente, espalhar toda a sua criatividade, toda a sua inovação. E existe um ganho muito maior, não só para eles, mas também para a própria organização. Okay? Então, eu acho que isso faz parte do papel dos líderes. Eu só queria comentar algo que a Yasmin referiu e que tem a ver com ela falou em desistir. E eu há bocado tinha falado em termos de tempo para nós. Eu lembro-me que primeira vez que eu sentei em silêncio, em solitude, a ter uma conversa comigo mesmo, eu tive sensações que não foram muito boas. Então, o que é que aconteceu? A primeira coisa que eu fiz foi colocar em causa o processo, dizer que isto aqui não funciona, e desistir. Então, este processo de autoconhecimento é exatamente isso que faz. Que na verdade quem nos puxa para desistir é o nosso ego. E é importante a gente perceber que nesta questão do autoconhecimento nós estamos sempre na batalha com duas versões de nós mesmos. Uma é aquela que está a nascer, a outra é o ego que foi construído desde que começamos a ser padronizados para nos inserirmos na sociedade. Então, a resistência é a nossa capacidade de resistir, e por isso é que eu no início falei da autorresiliência, é o que vai ditar este processo de autoconhecimento. Ok, Pedro. Olha, temos aqui um comentário do Marco Reman. Eu vou ler, porque eu acho que é um comentário bonito. Quando comecei a perceber que o que está no meu interior afeta os resultados do meu trabalho exterior, passei a prestar mais atenção ao meu estado de espírito e às relações com as pessoas à minha volta. De nada vale ter conhecimento académico profundo se não consigo executar nada
porque a mente não está resolvida e ainda não cheguei lá, mas já consigo perceber os sinais quando algo não está bem e não ter receio de procurar ajuda no trabalho. Marco Raimano, muito obrigada. Eu penso que só vem substanciar aquilo que já tinhas dito, não é? Realmente sobre ele e sobre toda esta questão da autoliderança, de se conhecer, de ir profundo, de ir lá para baixo e lá bem fundo, não é? Dentro de nós. Então, nós já estamos, Pedro, já na reta final da nossa conversa e não sei, eu talvez iria perguntar-te assim para já quase no final, que mudanças é que tu tens visto assim a nível da tua equipa e não só, com as pessoas com quem tu lidas no geral, Pedro, que mudanças é que tu tens estado a ver? Porque é assim, porque eu acredito muito que quando nós começamos a fazer o nosso trabalho interno de autoconhecimento e de autoliderança, inevitavelmente nós começamos a inspirar as pessoas à nossa volta, ok? Tu falaste de uma questão no início da conversa que nós somos seres magnéticos, nós somos seres energéticos, não é? E somos mesmo. E isto já está provado pela física quântica, por aqueles que têm mania que são pragmáticos e que não acreditam nestas coisas. A física quântica é uma ciência e já provou que o ser humano é um ser energético, magnético e que está constantemente a transmitir e absorver energia, não é? Então eu acredito muito que quando nós começamos a fazer estas mudanças interiores, nós começamos a mudar as pessoas e às vezes não, é quase sempre, para que a gente mude o mundo, nós temos que mudar a nós mesmos primeiro, para que depois o mundo olhe para nós e se inspire na nossa mudança. Isto tem estado a acontecer contigo, Pedro? Tu sentes que realmente isto tem estado a acontecer a nível das pessoas que te rodeiam, seja a nível da empresa ou a nível da família, sociedade? Eu creio que sim. Eu acho que de modo a eu poder transmitir algo à equipa é obviamente baseado no meu próprio exemplo. O que eu tento transmitir-lhes é que há duas coisas que para mim são fundamentais naquilo que é o nosso sucesso como equipa. A primeira é a capacidade de nos comunicarmos e de nos comunicarmos muito além daquilo que é o dia a dia do trabalho. É aquilo que é importante na realidade com a pessoa com quem nós estamos a interagir, principalmente entre nós como equipe e depois de nós com o resto da organização. E depois também há várias pessoas com quem eu interajo no sentido de trazer um pouco aquilo que é a voz interna delas. As pessoas têm muito para partilhar, as pessoas têm muito para ensinar. E o fato de haverem algumas pessoas que permanecem caladas, eu acredito que eu tenho muito a perder. Então, este constante push por garantir que as pessoas falem é exemplificado por mim, esteja eu onde estiver, obviamente, se eu tiver algo para dizer. E normalmente eu tenho sempre algo para dizer, tanto que as pessoas acham sempre muito estranho que eu fique calado, mas aí está. Esta é outra das coisas que este processo de autoconhecimento também vai trazendo, que é duas componentes. A primeira de energia, que falar gasta energia, e a segunda é tentar observar, sentir, tentar perceber e muitas vezes não reagir às provocações, porque eu, na verdade, a maior parte das vezes sou provocado quando fico calado. Portanto, essa é a primeira vertente da comunicação. A segunda vertente tem a ver com a vulnerabilização. Como viste em parte dos exemplos que eu dei, a minha equipa tem todo o direito de chegar para mim e dizer que não gostou, ou que achou incorreto, ou que não achou de bom tom, ou o que é que eles gostariam de ver, porque aí desenvolve-se um diálogo que eu acredito que propicia um desenvolvimento de ambas as partes. Okay? Quanto mais não seja eu explicar de onde é que eu vim para ter uma determinada intervenção. É basicamente tentar explicar o porquê por detrás das coisas. E eu sou uma pessoa que gosta bastante de entender, que gosta de ir ao detalhe e perceber
as coisas, principalmente quando se tratam de sentimentos, de emoções, do que a pessoa quer expressar. E eu estou sempre à procura de novas formas de comunicar, sempre a analisar como é que eu comunico, como é que eu não comunico, onde é que possam estar as possíveis falhas a nível de comunicação. Porque o que eu venho aprendendo é que, principalmente a nível corporativo, a comunicação é a base de tudo o que a gente faz, de tudo. Ok, não sei se alguém mais quer partilhar alguma coisa. Acho que falar não, o pessoal está mais a partilhar aqui nos comentários, o que não tem problema nenhum. Pedro, eu penso que a conversa foi extremamente interessante e eu aprendi imenso, eu aprendo sempre muito com estas conversas, aprendi imenso com aquilo que é a tua experiência, com os exemplos que deste e realmente, pronto, é aquilo que eu acredito também. Um líder é tudo isto. E como tu disseste, nem sempre é possível nós estarmos bem. Este processo de autoconhecimento é árduo, é doloroso, mas é extremamente gratificante. E muitas vezes abraçar esta questão do autoconhecimento e da autoliderança é simplesmente admitir que não estamos bem. E muitas vezes admitir perante a equipa. Olha, desculpa, eu hoje não estou bem, talvez não seja o melhor dia para eu te orientar ou para te dar a resposta que tu queiras, e mesmo às vezes pedir que seja a equipa a encontrar as soluções e dizer, não sei, custa tanto, não é? É muito difícil, Pedro, para um líder ter que admitir que, desculpa, eu não sei, eu não tenho resposta para isso. E pedir ajuda, olha, tu tens uma solução para isso, podes ajudar-me também, realmente é muito complicado, mas é assim, mas é bonito começar a ver que aos poucos está a haver este shift, não é? É uma coisa que ainda há muito trabalho por fazer, porque pronto, aquilo que é liderança a nível do mundo inteiro, a gente sabe o que é que acontece, mas pronto, eu acho que realmente a base desta conversa é um bocadinho essa crença que tu acredito que tens e eu também tenho, que a liderança realmente começa connosco e muitas vezes é nós admitirmos que primeiro que somos seres humanos, não somos perfeitos, não sabemos tudo e que o nosso trabalho como líderes é realmente permitir, acima de tudo, que as pessoas sejam aquilo que elas são, não é? Claro, exigindo aquilo que temos de exigir, performance, né? Exigimos produtividade, mas sempre tendo em atenção os talentos de cada um, que é uma coisa que durante muitos anos não foi vista, não é? As pessoas foram encaradas como máquinas autênticas, como estatística, não é? E é assim que as pessoas se sentem muitas vezes nas empresas, como uma mera estatística. Porquê? Porque não olham para os talentos, não olham para a pessoa que ela é, para a alma dela, para aquilo que ela quer. Então é um bocadinho isto, não é fácil. Então, para mim, assim resumindo, Pedro, talvez eu também vou-te pedir depois para resumir, para terminarmos a conversa, não é fácil ser líder, porque realmente a autoliderança que começa connosco é o nosso grande desafio, porque muitas vezes nós fugimos de nós mesmos, não é? É muito mais fácil às vezes nós enfrentarmos os outros do que enfrentarmos a nós mesmos, não é? E a gente passa toda a vida a fugir de nós. Então realmente esta questão não é assim tão fácil, mas há que haver mudanças. Então talvez, Pedro, vou-te pedir para fazeres um wrap-up. O que é que tu queres deixar como mensagem em termos de autoliderança para as pessoas? Sim, algumas considerações finais que eu tenho para dizer. A primeira, o Mauro Faquirar está presente nos participantes desta sessão e obrigado pelo tempo de cada um deles. E o Mauro, neste momento, é a pessoa que, curiosamente, está a substituir-me no trabalho, uma vez que eu estou de férias. E aqui está uma questão de autoliderança que a minha equipa muito contribui, porque eu continuava a trabalhar mesmo estando de férias, até, obviamente, eles terem a liberdade de brincadeira até dizer, pá, vai lá descansar, tu mereces criar um grupo em que o Pedro não está autorizado a entrar, e deram mesmo esse nome, Pedro não está autorizado a entrar. Então, isto mostra muito o nível de coesão da equipa. E por isso, cada pessoa, eu acho que cada pessoa com quem eu tenho o prazer de interagir e cada pessoa que chega até a minha vida, são pessoas que trazem sempre mensagens
que para mim são importantes naquilo que é o meu percurso de autoconhecimento e, consequentemente, o percurso de autoliderança. Algumas considerações que eu lembrei-me agora, que nós falamos, por exemplo, desta coisa do ego e da nossa essência. E lembrei-me de um exemplo que vem num livro do Osho, e que pude perceber porque que se diz que tu como no ego, onde basicamente nós somos uma grande circunferência, essa grande circunferência é o nosso ego, e no centro existe uma circunferência menor que é exatamente o nosso ser, a nossa essência. E por isso é que tudo o que chega até nós, se nós vivermos a partir da nossa essência, não nos toca, porque está protegido por uma circunferência maior. Agora, aquilo que a gente deixa tocar nessa circunferência maior é exatamente quando nós estamos a agir com o nosso ego. E eu acho que a nossa verdadeira essência, a meu ver, é a essência do amor e da aceitação ao próximo tal como ele é. E por isso é que se costuma dizer que se o amor prevalecesse, jamais iríamos ter o conceito de fronteiras, de religiões, com o devido respeito que cada religião merece, e o conceito de raças, e a última das quais, se nós repararmos, nós agora, o mundo cria este conceito dos millennials, dos centennials, dos baby boomers, e que muitas das vezes para mim só serve para separar ainda mais as pessoas. Porque o que eu venho assistindo é que agora estas pessoas que se classificam como millennials muitas vezes justificam as suas atitudes porque foi criada uma característica destes millennials. Então eles dizem, pá, eu sou assim porque sou um millennial. E às vezes eles não são assim porque são os millennials, eles são assim porque têm falta de educação. Então é preciso ter cuidado com estas coisas de segregar as pessoas em categorias. Okay? E porque o que eu costumo dizer é, no profundo ato de interação, e quando eu disse conversas que interessam, estas diferenças não existem. Estas diferenças não estão lá. Então, eu acho que este tipo de consideração é importante. Outra consideração, do meu lado, é importante nós não nos desesperarmos na busca incessante em sentir algo de diferente na jornada do autoconhecimento, porque muitas vezes isso é o nosso ego que está em busca de reconhecimento. Então, as sensações vão de vir. O autoconhecimento tem muitas sensações, como por exemplo de começarmos a ficar mais isolados, de muitas vezes termos que nos retirar ou não nos sentirmos bem em alguns ambientes que muitas vezes a gente não percebe porquê. Muitas vezes isso é fruto dessa jornada que está sendo trilhada. Muitas vezes não é algo que possa ser medido, não é algo que possa ser tocado, mas sente-se bastante. Então, este processo de transformação irá ser ditado muitas vezes pela forma como as coisas chegam até nós, e por como é que esta realidade é materializada e como é que nós testemunhamos o que vamos vivendo. Só um último ponto que eu queria deixar é, vamos olhar, por exemplo, para a busca incessante da felicidade, onde nós estamos sempre a colocar a felicidade como algo externo a nós, seja numa pessoa, seja em algo material ou num exagero dos nossos sentidos. Se olharmos ao nosso redor, tudo hoje se resume a expor-nos ao exagero dos nossos sentidos, seja pela comida, pelos conservantes, pelos filmes que assistimos, os noticiários. Então, nós, ao dizermos que não temos esta felicidade, nós estamos sempre em busca incessante de algo que vai ser sempre se calhar, curto espaço de tempo. E isto depois é o que faz o build-up, é o que faz crescer esta frustração que a gente sente, porque a felicidade, para mim, tem que começar de nós mesmos, não do exterior. Obrigada, Pedro. Eu adorei esta conversa, como eu te disse, aprendi imenso. Eu acredito que os participantes também tenham gostado. Obrigada a todos por terem ficado até agora. Foi 1h30 de muito aprendizado, muita partilha. E Pedro, eu gostava já
de convidar-te para uma próxima conversa com outro tema. Sabes que tu és sempre bem-vindo, és um colaborador sempre querido para a Índica e serás sempre. E pronto, estás à vontade para participar em mais conversas, está bem? Temos aqui, parabéns a esse, muito obrigada. Então, muito obrigada a todos e a todas pela vossa participação, pelos comentários, pela partilha de experiências e Pedro, é assim, os meus parabéns, ok? Uma vez mais, eu acho que tu como líder tens estado a aperfeiçoar-te a cada dia, como líder, como pessoa, como homem, pai, esposo, companheiro, és uma pessoa que eu admiro imenso e assumo também. E pronto, é assim, estás de parabéns, eu acho que realmente é continua com isso, que eu acredito que estás a inspirar muitas pessoas, estás a inspirar a tua equipa, estás a inspirar quem convive contigo e é assim que a mudança se faz. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a nossa mudança, como eu já disse, a nossa mudança é que depois inspira a mudança nos outros. Eu acho que estás a fazer isso muito bem como líder e como pessoa e eu só tenho a agradecer-te, muito grata por ter estado aqui e por teres aceito este convite. Obrigado, Mireia. Obrigado e obrigado a todos os que puderam participar. Obrigada. Bem, então eu vou fechar a conversa. Esta conversa vai estar dentro em breve disponível no nosso canal de YouTube. Eu deixei aí o link para quem quiser subscrever e apoiar este projeto. E pronto, e agradeço e próxima semana vamos ter mais oradores e mais conversas. Estão todos e todas convidadas. Então, muito boa noite, obrigada e bom descanso. Pedro, um grande beijinho para ti e até a próxima. Tchau. Obrigado. Tchau, obrigada. Tchauzinho. Tchau.